Salve o Corinthians. Vamos lá então, Pedro Ramiro com o Corinthians, informações. Eu dei uma informação hoje nos Donos da Bola que o Corinthians tem 60 milhões pra gastar e vai contratar 4 jogadores. Os 4 jogadores tá aí, a imprensa toda já tá colocando, que é o Matias Rojas, Cuejar, certo? Aí o lateral direito que é Ian Couto. Ian Couto. Girona. E também Veríssimo. o Lucas Veríssimo. Pelo menos isso, a informação não é minha. Eu sei que eram 4 jogadores. E os 60 milhões tá aí pra gastar. É isso, craque. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Boas notícias ao torcedor. E você já tinha tratado, obviamente, há mais de uma semana lá no programa Donos da Bola na TV, que o Corinthians ia anunciar muito em breve, fechou 5 contratações. E os nomes estão aparecendo agora, né, craque? Eu até apurei que o Lucas Veríssimo tá muito próximo do Corinthians também. Ganhou bastante espaço nos últimos dias. E Porque o Pablo não vem mais. Isso. Que a primeira ideia era o Pablo. E até foi o que a gente falou ontem aqui no programa, que a possibilidade do Corinthians contratar um atleta do Flamengo é muito difícil porque o Flamengo não quer reforçar o rival. Mas o zagueiro que o único rival pro Flamengo é o Palmeiras. Desculpa, isso aí é balela. Sim, mas... penso eu, né? Não, o Corinthians não é rival hoje pro Flamengo. O único rival é o Palmeiras, pô. Se bem que enfrentou o Flamengo na última temporada 2 vezes em mata-mata, né? Na Libertadores e também na final da Copa do Brasil. Mas o Corinthians agora tá de olho no Lucas Veríssimo, zagueiro de 27 anos que pertence ao Benfica de Portugal. É um atleta que viria por empréstimo. Isso porque ele tem valores altos e ele tá na lista de transferência por empréstimo do time português. Jogador que não tem atuado tanto por lá, tem ficado no banco de reservas. Mas também é importante lembrar que o Corinthians e o Benfica tem até certo ponto uma boa relação. Já emprestou, o Pedrinho, por exemplo, foi vendido ao Benfica. Tem um problema sério de pagamento envolvendo tudo isso, mas o Corinthians sabe como chegar nos portugueses nesse sentido. E o outro... Ele não deve nada pro Benfica, deve pro Will. Mas Benfica não tem nada a ver com isso. O que alega o Corinthians é que o Benfica não pagou o Corinthians, né? O que alega, aliás, o que alega o Corinthians é que o Benfica não pagou. Eu nem sei disso. Então, o Benfica teria uma dívida com o Corinthians. Então, essa situação que a gente vai trazendo para quem nos acompanha. Além disso, o Matias Rojas, que também está muito próximo, é um jogador que tem contrato até meio do ano, viria de graça, pelo menos em luvas, né? O Corinthians não pagaria, mas ainda assim teria um salário aí de cerca de 450 mil reais por mês. Corinthians, com um contrato até 2027, gastaria aí cerca de 20 milhões de reais com o atleta. Então, fica nessa movimentação. Tem o caso do Cuejar, também volante que pertence ao Hilal. Você é bom de bola, hein? É bom de bola, 30 anos, jogador que tem uma passagem importante pelo Flamengo, mas é um pouco mais difícil, porque tá no Al Hilal, um time que tem uma demanda muito alta de valores, que pede valores muito altos, e também tem, por outro lado, no meio dessa negociação com o time da Arábia Saudita, o Michael, jogador que já foi do Goiás, do Flamengo, hoje com 27 anos, é um velocista, né? O Michael, né, Pedro? Ele foi reserva no Mundial, não foi? Foi jogador que foi reserva no Mundial e, inclusive, tem contrato com o clube árabe até junho de 2025. Esse seria um nome muito provável no Corinthians. Com relação a contratações, são essas as informações, craque. Agora, tem movimentação no cenário político também. O Corinthians vai ter uma eleição agora em novembro, em pouco menos de 6 meses. Então vai ter um desafio enorme. E uma das chapas de oposição entre aspas, né, craque? Porque essa chapa se reuniu ontem em São Paulo com o apoio de alguns conselheiros vitalícios e a ideia é lançar o Paulo Garcia mais uma vez à eleição. Qual chapa? Chapa 88. Mas é a chapa de quem? É que tá o próprio Paulo Garcia, tem o... que é amigo do André, só um instante, vou puxar aqui. O Fran também, amigo entre aspas, né? Eles acabaram rompendo laços. Tem alguns conselheiros importantes nessa chapa. Da situação, já sabe quem é ou não? Ainda não tá definido. Mas a gente sabe porque o nome do André Negão,
apesar de ser o mais apoiado entre a própria situação, não é bem visto de maneira geral por quem apoiaria fora dela. Então, o Corinthians, que precisa também do apoio de quem está fora da situação, ainda não definiu. Eu até ouvi que o André Sanches, a gente trouxe aqui na Rádio Bandeirantes, que o André Sanches cresce muito nesse cenário. Uma possibilidade dele tentar se colocar na situação. E você pode me perguntar quem que seria a chamada segunda via, e aí o Augusto Melo, que é uma oposição mais ferrenha. Até agora só o Augusto Melo é candidato, mas nenhum. Os outros são, a gente trata de especulações. Mas o Paulo Garcia, que cresce mais uma vez, seria a quarta vez que ele se candidata à presidência do Corinthians, e até agora não venceu nenhuma. E do jogo? Do jogo, o Corinthians que se prepara para amanhã, partida apitada por Wilton Pereira Sampaio. O Corinthians fez hoje, o seu último treinamento. Fez hoje ou fez amanhã? Quem dúvida? Não, Soler. Pera. Soler, fez hoje ou fez amanhã? Ô, Paulo, fez hoje ou fez amanhã? Pera aí, eu não entendi. Meio perdido, né? Eu não entendi isso aí, fez hoje ou fez amanhã? Se joga amanhã, acho que foi hoje. Acho que foi hoje. Fiquei na dúvida se hoje era terça ou quarta. Ah, tá. Eu lembrei. Legal. Se fosse quarta também. Se fosse quarta, você saiu antes, ele saiu ontem. Né? Bom dia, Ramiro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, craque. Tá usando droga, irmão? Não. Tá usando alguma coisa ilícita? Você é louco, craque. Não, velho. Então vamos lá. Então vamos lá, craque. O Corinthians que fez hoje o seu último treino antes da partida de amanhã. Hoje. E já vai enfrentar o time do Atlético. O PDV fica me zoando que eu falo já. Ao invés de já, eu falo já. Tá. Aí ele só falou já. Tá. E com relação a isso, o Corinthians... Qual é o time base? Vamos lá, possível time do Corinthians, Simão deve ir a campo. Pra amanhã. Com Cássio, na lateral direita, Bruno Mendes, a dupla de zaga, Gil e Murilo. Pra mim o Fagner joga. Fagner pode jogar, também é uma Não, possibilidade. pra mim, falando eu penso assim. Sim. E no lado esquerdo de campo, muito provavelmente o Matheus Bidu, é o nome que tem agradado Nos mais. últimos 3 jogos jogou muito. Tem agradado mais. Que fazem. Tem agradado mais o técnico Vanderlei Luxemburgo. Além dele, o Corinthians deve ir a campo no meio de campo formado por Fausto Vera, Maicon e também o Rony. Rony deve ganhar mais um espaço nesse time do Corinthians. O ataque com Adson, muito provavelmente o Adson, o Roger Guedes e Yuri Alberto. Portanto, esse é o provável time do Corinthians. Que é um provável do